E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez aqui, né? Gravar uma aula para vocês de Física A de novo. E hoje, infelizmente, a aula é gravada de novo. Queria dar uma aula ao vivo. Tô com saudade de dar essa aula ao vivo, mas infelizmente vamos manter na gravada por enquanto. Mas em breve voltaremos ao vivo, hein? Então fiquem espertos. Hoje, nossa aula vai ser sobre cinemática. A gente vai ter uma introduçãozinha sobre cinemática. Boa, então quer dizer o quê? Que a gente começou a física de verdade. Agora o negócio vai ficar legal, certo? Agora a gente vai começar a ficar legal. Mas, primeiramente, o que é cinemática, né? A gente precisa explicar o que é cinemática. A cinemática, ela é a parte da mecânica, que é uma das subdivisões da física, que estuda a geometria dos movimentos. Aí, como que a gente vai estudar essa geometria dos movimentos? A gente vai descrever os movimentos utilizando três grandezas, que é a posição, velocidade e aceleração, que a gente vai ver essas três ao longo do nosso curso, certo? E vai ver algumas variações e algumas aplicações diferentes para ela. Só que a gente não, aqui nesse curso de cinemática, quando a gente pensa em cinemática, a gente não trata do porquê acontece o movimento. A gente só estuda o movimento, mas não trata o porquê. Só que porque essa área já é mais um assunto para dinâmica, que vocês vão ver em outra frente, entenderam? Mas para isso, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos fundamentais. E aqui, um dos principais conceitos é de ponto material. O que é um ponto material? Ponto material é quando você tem um corpo que ele tem as dimensões muito menores do que o nosso sistema de referência, sabe? Por exemplo, assim, a gente tem um sistema de referência que a gente está trabalhando em quilômetros, e aí a gente vai ter, por exemplo, uma formiga ou alguma coisa do tipo. Isso a gente pode considerar um ponto material, que é um ponto que não possui dimensão e não possui estrutura interna. O que quer dizer isso? Que ele é só um ponto, ele não tem nada. Porém, a gente não pode esquecer que ainda assim ele possui massa e possui carga elétrica, entendeu? Ainda ele possui essas duas. A gente coloca aqui que ele ainda possui massa e carga elétrica, certo? Porque vocês vão entender um pouco mais pra frente o porquê que eu tô falando isso. Porque quando a gente for ver o resto da. Quando vocês forem nas outras frentes, ou então quando a gente estiver trabalhando com, com outras situações, vocês vão ver que ainda assim a gente precisa considerar a massa, mesmo sendo um ponto material, um ponto sem dimensões, certo? Aí outra coisa que a gente precisa também entender, o que que seria um referencial. O referencial, a gente tem que lembrar do quê? Eu acho que provavelmente vocês já ouviram essa frase. Ah, não sei o que, quanto que é isso, como que é aquilo. Depende do referencial. E a partir de agora, vocês vão poder falar essa frase também, porque eu vou explicar para vocês o que é referencial. Referencial é um objeto ou uma pessoa que está observando o movimento, só que de fora. O movimento do nosso ponto material, só que de fora. E aí ele pode medir a posição, a velocidade e a aceleração em função da nossa variação de tempo. Putz, ficou confuso? Então, o que acontece? Imagina essa situação aqui, ó. Essa situação aqui de um jogo, certo? Imagina que você é o cara que tá ali na arquibancada, torcendo pra caralho. Ai, você tá torcendo aqui, ó. Você quer que esse cara aqui, ó, faz o gol, certo? Você vai ver a bola indo. Você vê a trajetória da bola daqui. Só que você está parado. Então você é a referência aqui nesse caso. Nesse caso, como você é a referência e está vendo a bola, ela está se mexendo. E você, a partir de ver a bola se mexendo, você consegue saber a trajetória dela. Ou seja, você consegue saber a posição, você consegue imaginar qual a velocidade, ou seja, se ela está rápida ou se ela está devagar, e se ela está diminuindo a velocidade dela ou está aumentando, entendeu? Você consegue ter essas informações, porque você está de fora olhando. Aí a gente tem uma coisa muito importante, que é o quê? Isso aqui é uma escolha arbitrária. Por quê? A gente pode escolher entre você que vai estar ali na arquibancada, o carinha que está aqui chutando a bola, a gente pode escolher esse cara que está aqui ó, para receber a bola, ele pode ser a nossa referência. Só que aí a gente deve permanecer o mesmo, do começo até o fim. Tipo, se a gente escolheu uma referência, por exemplo, a gente está numa questão, ele não deu referencial para a gente,
a gente pode escolher, a gente escolhe um que seja mais fácil da gente trabalhar, tipo assim, sempre pense em um jeito mais fácil de trabalhar. Por exemplo, você não vai, você está querendo medir a velocidade da bola, você não vai usar como referência, sei lá, o cara que está aqui. É tipo muito mais difícil você usar o cara que está aqui, porque ele também está se movimentando, ele também está se movimentando por aqui e ele está vendo a bola lá de cima. Então é muito difícil para ele conseguir ver a trajetória e as coisas. Nesse caso aqui, o melhor lugar para a gente trabalhar seria você na arquibancada ali vendo essa situação. Ou então o cara que está como o comentarista, entendeu? Só que aí é aquela história, tem que permanecer o mesmo. A gente escolheu um, vai ser do começo ao fim esse referencial nosso. A gente escolheu você, do começo ao fim vai ser você, o nosso referencial, entendeu? Vai ficar mais claro quando a gente estiver falando um pouco sobre as outras partes, como a gente escolhe esse referencial, certo? Aí a gente, primeiro, agora outra coisa que a gente precisa falar também, que é muito importante, é sobre a definição de posição de um móvel. Mas como que a gente vai fazer isso? Nossa, definição de posição de um móvel. É para a gente saber onde ele se localiza no nosso espaço que a gente está analisando. A gente está analisando um espaço ali e a gente precisa saber a localização dele, usando o nosso referencial. Tipo, em relação ao referencial, qual que é a coordenada daquele ponto. Aí a gente tem três situações aqui que eu vou explicar para vocês. Primeiro, unidimensional. Calma aí que eu escrevi errado. Unidimensional. Como assim unidimensional, professor? Unidimensional quer dizer o quê? Por que eu peguei esse desenhozinho aqui? Porque esse desenhozinho aqui é o mais clássico, é o melhor possível que a gente pode imaginar de um movimento unidimensional. Ah, mas por quê? Porque imagina aqui, ó, isso aqui é uma pista de boliche. Ó, pra quem nunca jogou boliche, o nome dessa coisinha aqui, ó, disso aqui, é canaleta. Que é tipo assim, você tem a pista de boliche, aí tem um vão, um buraco, onde a bola pode cair. E aí se ela cair, ela não consegue nem ir para a esquerda e nem para a direita, entendeu? Ela só vai ficar aqui. Ou seja, ela só consegue ir para frente ou para trás, entendeu? Esses são os dois únicos movimentos que ela consegue fazer. Porém, se a gente jogou a bola, ela só consegue ir para frente. Não tem o que fazer, ela só vai conseguir para frente nesse caso, se a gente jogar a bola. Aí vamos supor que a gente adote um sistema aqui de referência, que seja esse aqui, ó, um X, vamos supor. A nossa bola está aqui, ela vai estar, sei lá, a 3 metros de distância de você, que você está aqui, ó. Você está aqui e jogou a bola. Beleza que você está bem menor do que a bola, mas vamos colocar você aqui. E aqui tá, sei lá, 1 metro de distância da onde ela saiu para cá. Tá 1 metro de distância. Ou seja, nossa bola se encontra no x igual a 3. Essa é a posição da nossa bola, certo? Isso é a posição da nossa bola em uma dimensão. Agora, se a gente tiver, por exemplo, aqui, a gente tem uma mesa de sinuca. Aí uma mesa de sinuca, ela já é um exemplo perfeito de um movimento, de uma determinação de posição bidimensional, entendeu? Por quê? A gente pensa aqui, ó, vou escrever aqui, ó, bidimensional. Vocês vão ver melhor essa parte de dimensão e essas coisas em matemática, mas já vou deixar aqui para vocês terem uma noção de como funciona. Vamos supor que a gente tem aqui, ó. Espera aí que eu vou fazer melhor. Pera. Ó, esse aqui é o nosso y e esse aqui é o nosso x. Considerem a borda da mesa como sendo o nosso sistema de referência. Então aqui o nosso 0, 0, certo? Beleza. Aí a gente tem essa bola aqui, ó. Essa bola, ela tem umas coordenadas em x, que vai ser aqui, e em y, que vai ser aqui. Se a gente pegar e fizer um gráfico, considerando a mesa de bilhar como sendo um gráfico, certo? Se a gente considerar a mesa de bilhar como sendo um gráfico, o que vai acontecer? A gente vai pensar assim, onde então está a minha bola? Você precisa de dois números para determinar o local da sua bola. Aí vamos supor
que ela está a 3 centímetros, que seja, a gente vai colocar 3 unidades do eixo X e a 4 do nosso eixo Y. Ela está aqui, ó, 4 unidades de distância do nosso eixo Y. Ou vamos colocar 5, entendeu? Então, a posição da nossa bola em relação dentro da nossa mesa de sinuca é o que? Em X igual a 5 e Y igual a 3. Logo, a posição dela vai ser o quê? Quando a gente está falando de posição, a gente sempre coloca primeiro o X e depois o Y. Então, a posição da nossa bola vai ser essa, certo? Aí, o que acontece? Se a gente chegar numa pessoa e falar assim, eu tenho uma bola, tenho uma mesa e aí tem uma bola em cima dela. Mas qual que é a posição da bola? Em vez de você falar assim, tá 3 metros de distância ou tá 3 centímetros de distância do X, você fala, tá na posição 5, 3. Porque primeiro vem um X e depois o Y. A pessoa vai saber colocar exatamente no lugar que precisa. Entendeu? E vai dar certo. Agora, a gente precisa pensar no quê? Na tridimensional. Em uma posição considerando um referencial tridimensional. Eita, pega. Tridimensional. Certo? O que vai acontecer em um sistema tridimensional? A gente tem isso aqui, ó. A gente vai ter uma sala, vamos supor, e a gente vai ter o eixo. Vou até fazer em vermelho. A gente vai ter. Opa, tá muito fraco, tá muito. Fazer ele mais grosso. A gente vai ter o eixo. Esse eixo aqui a gente vai chamar de Z. Esse eixo aqui. Opa, opa. Esse eixo aqui, nosso, é o Y. E esse eixo aqui nosso é o X, certo? Aí imagina que você tem, sei lá, um balão ou então uma bolha de sabão. Vamos pensar numa bolha de sabão. Isso aqui, ó. Calma aí. Aí. Calma. Aí. Você fez uma bolinha de sabão aqui, todo brincalhão, tá aqui brincando. Pá, fiz uma bolinha de sabão. Ó, gente, eu não sei desenhar, então me desculpem, mas eu não sei desenhar. Fez lá você aqui brincando, pá, bolinha de sabão. Fez uma bolinha de sabão. Aí, ela tá nessa posição aqui, sabe? Só como que a gente vai definir essa posição? Falar assim, putz, ela tá ali pra cima, na diagonal, pá. Se você for ali, vai pra direita, entendeu? É muito mais fácil a gente pensar no seguinte, ó. Que a gente tem um sistema de referência que vai ser ele descendo, ó. Descendo aqui. Pá, desceu. Essa aqui é a sombra da nossa bola, da nossa bolha de sabão, certo? Aí a gente traça essa sombra para cá e isso vai ser o nosso x. Aí vamos supor que o nosso x está aqui em 2. Aí esse aqui, ó, da nossa sombra vai ser o nosso z. Então vamos supor que o nosso z está em 3. Aí depois a gente pega e projeta o que a gente tem aqui nessa parte, nessa parede, sabe? Vai ter a sombra aqui também. E vai ter a sombra lá naquela parede de trás, aqui. Aí a gente sabe depois, se a gente projetou aqui a nossa sombra nessa parede, que esse vai ser o nosso y. Aí onde ele se vai dar o mesmo encontro. Entenderam? O encontro é o mesmo. Opa, deixa eu fazer melhorzinho isso aqui para ficar mais bonitinho. Ó, pup, 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 pup. Ó, essa aqui vai ser a nossa sombra da bolha nessa parede aqui. E essa aqui vai ser a sombra da nossa bolha nessa parede, que seria uma janela aqui. Imagina que tem um vidro e vai ter a sombra dela. Se vocês traçarem uma reta perpendicular ao eixo Y, vocês vão ter a posição dela, que vamos supor que seja 5. Entendeu? Aí a partir disso a gente vai ter a posição da nossa bola. Por quê? A gente vai ter o x igual a 2, o y igual a 5 e o nosso z igual a 3. Aí a posição dela vai ser o quê? Vai ser a posição 2, 5,
3. Se você chegar numa pessoa e falar que a sua bolinha está numa posição 253, a gente vai saber. Ah, mas como assim? Ah, se você falar assim, ah, minha bola de sabão está numa posição 253 da minha sala, sendo que o eixo, o ponto 00, aqui, ó, esse aqui é o nosso ponto 00. Aí você tem que lembrar que aqui a gente tem um ângulo reto, aqui a gente tem um ângulo reto e aqui a gente tem um ângulo reto. Todos os nossos eixos, eles formam ângulos retos entre si. Aí você fala assim, ah, aquele num canto ali é o meu eixo 0 e aí eu tenho a posição da minha bola de sabão no ponto 253, ou seja, ela está a 2 unidades de medida do eixo X, a 3 unidades de medida do eixo Z e a 5 unidades de medida do nosso eixo Y. Ou seja, vamos supor que a nossa unidade de medida seja metros. Ela está a 2 metros da nossa origem em relação a X, ela está a 3 metros da origem nossa em relação a Z e 5 metros da origem nossa em relação a Y. Aí você vai fazer o triângulozinho, pá, vai fazer essa projeção e aí você vai ter o resultado. Entenderam? Mas a gente vai ver melhor, vocês vão ver melhor isso em matemática também, para ver 3 dimensões. Agora a gente vai falar de outra coisa que também é bem importante, que eu acho que é uma das partes mais importantes, que é o quê? Repouso e movimento. Essa é uma parte bem complicada, por quê? A gente tem que pensar bastante quando for falar sobre isso, para a gente não errar. Tá, agora eu vou lançar a seguinte pergunta para vocês. A gente tem aqui o motorista, aí tem um motorista de aplicativo, que eu não sou patrocinado por nenhum aplicativo, então não vou fazer propaganda de graça. O motorista de aplicativo dentro de um carro a 60 km por hora está em repouso ou em movimento? Aí eu quero que vocês pensem um pouquinho. Vou dar um tempinho para vocês pensar, vou parar um pouquinho aqui, aí vocês pensam e respondem mentalmente ou escrevem e depois vem se vocês estão certo. Vamos lá? Beleza, seguinte, vou responder para vocês. Depende. Como assim, professor? Depende. Ou o cara tá andando ou o cara não tá. Então, na verdade não, depende muito. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente está colocando como sistema de referência o nosso carinha aqui, ó, nosso querido passageiro. Para o passageiro, o motorista está parado, porque ele está andando junto com o carro, então o motorista vai estar parado na frente dele, entendeu? Aí eu vou até colocar aqui, ó, como referência, o passageiro. Pera aí, fazer assim, ó, para passageiro. Ele está em repouso. Só que aí, se for o caso do nosso querido... Ih, eu não tenho laranja, vou usar isso. Tá. Se for pro nosso cara que chamou o aplicativo aqui, ó, chamou no aplicativo, só que aí ele foi trollado porque o motorista só passou reto porque já tava levando alguém, ele conseguiu alguém e a pessoa falou que ia pagar mais. Aí só veio ele ali, ó, por isso que ele tá mostrando o celular. Esse cara aqui, ó, pra ele, o motorista tá fugindo e tá mandando um tchauzinho ainda. Então, ele tá em movimento. Para o usuário, ele tá em movimento. Ele está se movimentando a 60 km por hora, o motorista, porque ele está olhando do lado de fora do carro. Então, para ele, o carro e o motorista e o passageiro ali que roubou a vaga dele é um corpo só. E tá todo mundo em movimento junto. Entendeu? Então, é isso que vocês têm que se atentar, certo? Essa é uma coisa muito importante para vocês se atentarem. Beleza? Por isso que eu fiz aqui, ó, de cores diferentes. E usei também aqui as cores diferentes. Entendeu? Beleza. Agora, como que a gente vai saber o que é movimento, se está em movimento ou repouso? Pensa no seguinte, vocês têm esse, esse eixo aqui, ó, x, y, z, certo? Aí a gente pega um ponto qualquer. Aí a gente pega esse ponto aqui, ó, desse quadrado. Esse ponto. Se esse ponto, se o P não se move em nem x, em nem y, em nem z, peraí, melhor. Se x, y e z do ponto P não se movem, não variam, P está em repouso. A gente vai falar aqui que P está em repouso. Mas como assim, professor? P está em repouso?
Imagina, se esse ponto P não variar o Y, não variar o Z e não variar o X, ele vai ficar sempre no mesmo pontinho ali, vai ficar só ali, ó, paradinho, entendeu? Se a gente não aumenta nem diminui o Y, ele vai ficar parado. Se a gente nem aumenta nem diminui o X, ele vai ficar parado em X. E se ele não aumenta nem diminui o Y, ele vai ficar parado em Z também, tudo. Vai ficar ele sempre parado, entendeu? Então vocês pensem desse jeito. Se tem um ponto que ele não varia em nenhuma das dimensões, ele está em repouso. É isso, entendeu? É simplesmente isso. Se ele não varia com o tempo, né? Tipo, vai passar um determinado tempo, ele não variou, acabou, ele está em repouso. Se esse ponto aqui, se alguma das coordenadas dele variar conforme o tempo, peraí. Tá, melhor assim, ó, deixar em T. Porque a gente sabe que ele não vai variar com o tempo. Beleza? Vai passar o tempo e ele vai continuar no mesmo lugar. É isso. Tá, agora a gente vai pensar em trajetória. Gente, eu peguei essa imagem porque essa imagem aqui pra mim é a melhor representação de trajetória. Sendo bem sincero. Por quê? Meu, isso aqui é a evidência clara de que trajetória também depende do referencial. Tudo vai depender bastante do referencial quando a gente estiver estudando o movimento. Por quê? Trajetória é o quê? Vocês devem ter uma noção básica por conhecimento prévio ou só por pensar um pouquinho. Que trajetória é o conjunto de posição ocupada por um ponto material no decorrer do tempo. Tipo assim, o nosso ponto ele está indo de A a B, o caminho que ele fez é o caminho que ele faz, sabe? Para ir de A a B. Aí nesse caso aqui eu peguei essa imagenzinha porque eu acho ela muito boa. Porque tipo assim, a gente tem duas situações. A gente tem a situação é a mesma situação, só que vista de dois ângulos, dois referenciais diferentes. Por exemplo, tem um avião e ele está soltando uma pedra, certo? A gente pode pensar que é uma bomba também. Mas se a gente pensar numa pedra, porque aí vai ser uma partícula, porque ela é muito pequenininha, o que acontece? Se a gente estiver olhando de fora do avião, a gente vai ver ela fazendo essa trajetória vermelha aqui, ó. A pedra vai fazer essa trajetória vermelha por causa daquela primeira lei de Newton, lei da inércia, que o movimento um corpo tende a permanecer em um movimento, entendeu? Só que ele vai desacelerando pelo atrito do ar e pela gravidade. A gente vai ver melhor essa parte de lançamento oblíquo, mas é por isso. Então, ele vai lá e tende a ir caindo. Essa é a trajetória que a gente vai ver se a gente estiver de fora do avião. Mas quem estiver dentro do avião vai ver só uma linha reta, ela caindo reto, entendeu? Essa é a trajetória dela caindo reto. Tipo, o cara vai estar lá no avião, ele vai ver o negocinho dele, ele vai, tipo, a pedra caindo, ele vai ver assim, ó. É igual quando você joga uma bolinha ou alguma coisa pelo carro, que você joga, aí a bolinha parece que anda do seu lado por um tempo e depois ela cai. Entendeu? É a mesma coisa. Se você que tá dentro do carro ver a bolinha, ela vai parecer que só fez assim, ó. E foi pra cá. Entendeu? Só que uma pessoa que tá de fora do carro, ela vai olhar, aí a bolinha para ele vai fazer esse. Imagina que esse aqui é o seu carro e essa aqui, minha caneta, é a bolinha. Ela vai fazer esse movimento. Entendeu? Ela faz assim, ó. Ela anda pro lado. Entendeu? É isso. Trajetória. E exemplos de trajetória. Aí, agora a gente precisa também ver outra coisa muito importante. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tá aqui. A gente tá 23 minutos, então vamos lá. Correr. Vamos lá. Ó, espaço de um móvel. O que vai ser o espaço de um móvel? O espaço de um móvel, ele é bem interessante porque é a posição que o móvel vai estar em relação à trajetória dele. Entendeu? Não tem muito o que explicar. Tipo, quer dizer, o espaço vai ser a posição que o que o móvel vai estar em relação à trajetória dele. Ah, tá, mas como assim a posição em relação à trajetória dele? Não entendi muito bem isso. Vamos lá, então. Se você não entendeu muito bem isso, vamos simplificar a situação aqui. Vamos supor, eu vou até fazer isso aqui grossão. Aqui, ó. A gente tem um móvel fazendo essa trajetória, certo? Ele está vindo de A. Opa, ficou muito fraquinho. Ele está vindo aqui, ó. Não, vamos deixar sem ter A e B. Ele está fazendo esse caminho aqui. Esse aqui é o caminho do nosso móvel, beleza? O nosso zero, nosso referencial zero, vai estar aqui. Eu que escolhi, porque eu quero. Decidi que eu quero que ele está aqui. Aí a gente vai ter a posição mais um, a posição mais 2 e a mais 3. Aí depois, menos um, menos 2,
e menos 3, certo? Beleza, aí a gente fala que aqui, ó, no mais 1 é a nossa posição A, vamos supor. E aqui no menos 2 é a nossa posição B, é o nosso lugar B. Aí, se a gente falar a posição A é mais 1 metro. Por quê? Porque ele está a 1 metro da nossa origem. Então, A vai ser igual a mais 1 metro. Se o nosso sistema de unidades for em metros, ele vai estar a mais 1 metro da origem. Certo? Vou deixar assim. Só que B... Não, vamos mudar então. B vai ser esse menos 3 aqui. B, então, aí eu vou perguntar para vocês. B vai ser o quê? Menos nossa posição, menos 2 metros. Por quê? Está a menos 2 metros da origem. Ah, mas por que menos e não sei o que mais? É porque ele está à esquerda da nossa origem e o nosso sistema de referência aqui, a nossa trajetória, é da esquerda para a direita. Então, se o nosso ponto está à esquerda da origem, ele é negativo. Entenderam? Se essa setinha tivesse aqui, ia ser o contrário. Aqui seriam os números positivos e aqui seriam os números negativos, porque a gente estaria invertendo o sentido da nossa trajetória. Mas nesse caso, o sentido da trajetória é esse, então é assim que funciona. Aí se vocês forem parar para pensar, ah, tá, mas quero outro exemplo. Pensa assim, você tem um carro, ele está indo de Lorena até Americana, no meu caso, vamos supor, que eu moro em Americana. Aí entre eles tem São José do Rio, São José dos Campos, entendeu? Quando você está indo de Lorena para Americana, você passa por São José dos Campos. Quando o carro estiver em São José dos Campos, ele vai estar aquele vai ser o ponto dele. O ponto dele vai ser em São José dos Campos. Aí você tem que descobrir quantos quilômetros ele está de Americana, quantos quilômetros ele andou. E aí vai ter o ponto dele em quilômetro, entendeu? Isso é o espaço que a gente vai estar falando. Aí, depois, a gente vai ter a nossa função horária do espaço. Que é o quê? Tipo assim, a gente está falando de espaço, pá, variação de espaço, tempo, pô. Mas o que é essa porcaria? Por que a gente está estudando tudo isso? Porque a gente precisa saber como, por exemplo, assim, eu tenho um móvel, ele está se movimentando ali, pá, e eu quero saber em qual posição ele vai estar em um determinado tempo. Entendeu? Então, essa função horária do espaço, ela faz a boa pra gente. Ela vai ser a função que relaciona o espaço S nosso com o nosso instante. Entendeu? Ah, mas como que ela vai fazer isso, professor? A gente faz assim, ó. Pensa só, gente. Vou aumentar aqui de novo para fazer uma outra trajetória, certo? Aí a gente vai fazer assim. Eu vou só fazer... Opa, ficou muito grosso. Calma aqui. Tá. Não, não gostei. Vamos deixar ela assim. Beleza? Beleza. Aí, dentro dessa aqui, a gente vai ter essa função. Ó, vamos supor 4 mais 2t. Ah, mas o que quer dizer isso, professor? Eu não sei. 4 mais 2t, o que quer dizer isso? Isso aí é o nosso espaço, certo? É tipo assim, você define um tempo e aí, a partir disso, você faz a substituição ali e você vai ter um espaço correspondente a esse tempo nosso. Ah, mas como assim eu vou ter um espaço correspondente? Não faz nem sentido isso? Claro que faz. Para pensar comigo. Imagina que você está no tempo zero, certo? Se a gente estiver no tempo zero, eu estou só fazendo aqui o sistema de referência. Se a gente estiver no tempo zero, meu tempo é igual a zero. Qual que vai ser o meu espaço? Eu venho aqui e faço o S4 mais 2 vezes o zero. Que isso aqui é igual ao quê? 4. Ah, então quer dizer que quando o meu tempo for zero, o meu espaço vai ser 4. Ou seja, eu estou nessa posição aqui, ó. Então essa posição é do meu t igual a 1, do meu tempo 1 igual a zero. Entendeu?
no meu tempo igual a 0. Ah, beleza, professor. Mas e se eu tiver no tempo, sei lá, 2 segundos? Tempo 2 segundos. Ah, tempo 2 segundos, você faz a mesma coisa. S igual a 4 mais 2 vezes o 2. Aí vai dar o quê? Tempo 2 segundos? 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Então é isso. Ah, então quer dizer que quando eu estiver no meu tempo 2 segundos, eu vou estar no espaço 8, aqui na posição 8? É exatamente isso. Aqui, ó. 2 segundos. Entenderam? E assim por diante. Aí, se vocês quiserem fazer os outros por segundo, só vocês verem que aqui vai ser o tempo igual a 3 segundos e aqui o tempo igual a 1 segundo. Aí é só vocês fazerem as contas aqui igual eu fiz e vocês vão perceber que é isso aí. Essa é a nossa variação, certo? Aí, vamos supor que a gente tenha outra outra trajetória. Eu vou diminuir isso aqui para ficar mais fácil de a gente trabalhar, para ter mais espaço, tá? Eu acho que cabe. Eu acho que cabe. Tá. Vamos lá. Vamos fazer assim agora, ó. A gente tem essa trajetória aqui. E aí o que vai acontecer? Vai ser de 0, vai ser de 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Essa aqui é a nossa trajetória. Aí nossa função de espaço é S igual a 5 menos 4t mais t ao quadrado. Agora, gente, eu vou pedir para vocês fazerem algumas também, certo? Mas vamos falar. T igual a 0 vai ser o quê? A gente vai ter aqui o S igual a 5 menos 4t, ou seja, 4 vezes 0, mais 0 ao quadrado. Isso aqui é igual a quê? 5. Então, no nosso t igual a 0, a gente está aqui. Tá, agora se for o nosso t igual a 1. O t igual a 1, vocês vão fazer a conta aqui e vocês vão ver que a gente está no nosso 2. Nosso espaço 2. Então, t igual a 1 segundo. Aí depois, quando a gente vai para o tempo de 3 segundos, façam a conta e vocês vão ver que a gente vai estar de novo no nosso espaço de 2 segundos. Ué, como assim? Passou o tempo aqui e a gente está no espaço de 2 segundos. No espaço de... Falei errado, desculpa. A gente vai estar no tempo igual a 3 segundos e a gente vai estar no mesmo espaço de quando estava num segundo. Quer dizer que a nossa trajetória, eu posso até colocar aqui, ó, outro tempo. Tempo igual... Esse aqui é t igual a 3 e t igual a 4. Se a gente fizer o t igual a 4, nosso espaço vai ser de 5 de novo. Entendeu? Então quer dizer o quê? Que o nosso móvel fez esse caminho aqui, ó. Ó, vocês vão ter que descobrir que ele vai até aqui e volta. Esse foi o caminho que o nosso móvel fez. Ele foi nesses pontos. Entendeu? E aí quer dizer o quê? Que ele foi, andou até lá na frente e voltou. Esse foi o movimento do nosso móvel. Entenderam? Esse que é o esquema. Vocês têm que pensar nisso também. Calma aí que esse aqui ficou... Ah, não. Fazer assim. Esse foi o movimento que ele fez. T igual a 4. Fechou. Beleza? Beleza. Aí, a gente precisa agora pensar no seguinte. Na variação do espaço. Mas, putz, e agora? Variação do espaço? O que vai ser isso, variação do espaço? Variação do espaço, a gente vai fazer da seguinte forma. Você vai ter um corpo no instante que, tipo, você tem um corpo andando. E ele vai estar em espaços diferentes conforme o tempo passa. Como a gente viu aqui em cima, certo? A gente viu aqui em cima, ele faz essa trajetória aqui. Ou seja, conforme o tempo vai passando, ele vai mudando os espaços dele. Os locais dele, certo? Aí a gente precisa pensar, como que a gente vai saber a variação desse espaço conforme passa o tempo? Entendeu? É isso. Conforme vai passando o tempo, a gente vai ter um espaço. Como? Ah, a gente está no tempo 1, vai ter um espaço S1. A gente está no tempo 2, vai ter um espaço S2. Mas como que a gente calcula essa variação? A gente calcula essa variação desse jeitinho aqui, ó. Fazendo o nosso famoso ΔT, ΔS. O ΔT, por quê?
Porque delta significa... Isso aqui, ó, essa letrinha chama delta. E ela representa variação, que aí é o nosso final menos o nosso inicial. Delta de qualquer coisa é igual a final menos inicial, certo? Então, a gente vai ter que fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que fazer contas, tipo, a gente vê o quanto o nosso móvel andou e faz essa conta para saber qual que é a variação do nosso espaço, certo? Por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, essa trajetória. Vamos lá, de novo, outra trajetória. Aí tem, aqui é o nosso zero, aqui é o nosso S1 e aqui é o nosso S2, certo? Nesse caso aqui, a gente vai ter o nosso S2 maior que o nosso S1, certo? Porque ele foi daqui, ele fez esse movimento. Tchau. Certinho? Aí vamos supor que o... Não, vou fazer melhor. Vou fazer... Pode deixar desse jeito aqui. Esse aqui foi o movimento que ele fez. Aí vamos falar que aqui é o 0. Aqui é o nosso 1. Aqui é o nosso 2. Aqui é o nosso 3. Aqui é o nosso 4. E aqui é o nosso 5. Certo? Ou seja, nosso S1 a gente estava no 2. E no nosso S2 a gente estava no 5. Certo? Então, quer dizer o quê? Que S1 é igual a 2 e S2 é igual a 5. 2 metros, 5 metros. Vamos falar que aqui é metro. Certo? Ou seja, nosso ΔS vai ser o quê? 5 menos 2. Logo, se é 5 menos 2, a gente vai ter 3 metros de variação de espaço. Entendeu? É isso, gente. É basicamente isso. Só que se fosse o contrário, se ele estivesse fazendo esse movimento, seria primeiro o nosso. A gente tem o mesmo ΔE, os S são os mesmos. Só que aí seria primeiro o nosso S2, seria nosso S1, porque ia ser o nosso S1 seria o final, menos o nosso S2, que seria o final. Aí, não, calma, falei errado. Nosso S1 que seria o final, menos o nosso S2 que seria o inicial. Aí a gente faria 2 menos 5, que aí ia dar menos 3 metros. Ah, mas negativo? Ele pode dar negativo. Quer dizer que teve um deslocamento negativo. Ele andou contrário à nossa trajetória. É isso, entendeu? E caso ele ficasse aqui, ó, nesse S, vamos chamar de S0, a nossa variação seria S0 menos S0, porque a inicial e o final é o mesmo, aí daria 0. Ou seja, ele permaneceu em repouso. Entendeu? É isso. É exatamente isso que a gente vai fazer, a gente vai ver. Ai, olha, sobrou um espação. Tudo bem. Depois eu arrumo isso, deixo num espacinho menor. É, infelizmente. Agora, a gente vai ver o nosso último conceito, rapidinho. Que o nosso último conceito vai ser de distância percorrida. Mas o que é uma distância percorrida? Então, a distância percorrida é o quanto efetivamente o nosso móvel percorre. Entendeu? Como assim, efetivamente? Por exemplo, a gente tem um móvel, ele vai e anda para frente, depois anda para trás, anda para frente, anda para trás, dando ré. Aí é aquela história que eu falei para vocês. Aqui, ó, se a gente fizer essa conta, por exemplo, a gente vai ver a variação do espaço dele. Vamos supor. Se a gente fizer, assim, eu vou pegar até isso aqui como referência, certo? Ou melhor, não, eu vou desenhar outro que esse aqui tá muito feio. Tá muito feio. Eu vou desenhar. Ó, a gente tem a nossa trajetória vai ser essa. Calma aí. Essa aqui é a nossa trajetória, certo? Aí a gente tem um zero aqui. Aqui é o nosso, sei lá, 10. Aqui o nosso 40. E aqui é o nosso 70. Beleza? Quilômetros ainda. Vamos colocar quilômetro, quilômetro e quilômetro. Beleza? Aí a trajetória do nosso móvel vai ser essa aqui, ó. A gente começa no T1,
nosso instante de tempo 1, ele começa aqui, certo? Aí depois, o nosso instante de tempo 3, ele tá aqui. Aí eu vou, para ficar mais bonitinho as contas, eu vou fazer por 30 mesmo. Agora que eu tava pensando, as contas vão ficar mais bonitinhas se eu fizer por 30 do que se eu fizer por 40. Tá. Aí, opa, falei errado. É o nosso instante de tempo 2. Desculpa, gente. Nosso instante de tempo 2 vai ser aqui, em 70. E o nosso instante de tempo 3 vai ser aqui, em 30. Nossa, mas como assim, professor? O que ele fez? Esse aqui, ó, foi o movimento do nosso móvel. Ele veio pra cá, depois ele voltou pro 3. Ele fez isso, entendeu? Ele fez esse movimento aqui. Entenderam? Ele foi pro quilômetro 70 e depois voltou. Entenderam? Então, o que a gente vai acontecer? Se a gente fizer o nosso ΔS, só o nosso ΔS aqui, o que vai rolar com o nosso ΔS? Ah, vocês aprenderam que é final menos inicial, certo? O nosso final é 30 e o nosso espaço, tá? Nosso espaço final é 30 e o nosso inicial é 10. Ou seja, nosso ΔS é o quê? 20 quilômetros. Nossa, mas como assim 20 quilômetros? O nosso ΔS vai ser 20 quilômetros. É, a variação do nosso espaço foi 20 quilômetros. Mas ele andou até os 70, professor. Ele andou 60 quilômetros. Aqui, ó, de T1 a T2 ele andou 60 quilômetros. Como que nosso ΔS vai ser 20 quilômetros? Não, nosso ΔS realmente é 20 quilômetros. Porque aí quando a gente fala de ΔS, a gente está falando de variação do espaço. Ou seja, o quanto ele variou no espaço nosso de referência. Agora, se vocês querem saber o quanto ele andou, a gente tem que pensar em tudo que ele andou. Por exemplo, igual eu falei agora, ó, do tempo 1 até o tempo 2, ele andou já 60 quilômetros. Aí depois a gente soma com o tanto que ele andou de T2 a T3. Entendeu? Ah, mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai pensar e vai dividir em movimentos diferentes. Entendeu? Que a distância nossa é a soma dos nossos. É a soma dos nossos ΔS em relação em módulo. Entendeu? Por exemplo, ó, porque se a gente fizesse assim, vamos supor, de T1 a T2, vamos dividir em duas. Em, em dois movimentos, de T1 a T2, certo? A gente vai ter o nosso ΔS de 1 a 2, que aí ele vai ser o quê? Vai ser 70 menos 10. 70 quilô. Opa, vou fazer o seguinte. Ó, vou fazer aqui. Vai ser o nosso 70 quilômetros menos o nosso 10 quilômetros. Porque é o nosso final menos o nosso inicial. A partir disso, a gente vai ter o quê? A gente andou 60 quilômetros. Certo? Aí, se a gente fizer de T2 a T3, a gente vai ter o nosso ΔS de 2 a 3. Que aí vai ser, vai ser o nosso final menos o nosso inicial. Ou seja, 30 menos 30 quilômetros menos 70 quilômetros. Logo, a gente vai ter uma variação negativa de 40 quilômetros, certo? Ou seja, ele andou para trás. Isso aí a gente já analisou vendo isso aqui. Isso aqui, ó, a gente vendo essa imagem aqui, a gente analisou. Só que a gente precisa também de T3 a T1. Tá. De T3 a T1, a gente vai ter o nosso ΔS de 3 a 1. Quer dizer, de 1 a 3. Aí vai ser o quê? Vai ser o nosso final, que é 30, certo? O nosso final é 30, menos... Ai, pernilongo me picou. Menos o nosso inicial, que é 10 quilômetros. Que foi o que a gente fez aqui em cima. Isso aqui vai dar 20 quilômetros. Mas eu disse, esse aqui é a nossa variação dentro do espaço. Entendeu?
Porque a gente pode escrever essa variação dentro do nosso espaço de outra forma ainda, ó. Se a gente tiver S de 1, 3, que é o que a gente quer, a gente vai ter, a gente pode fazer ΔS de 1, 2 mais o ΔS de 2, 3, certo? Igual eu estava falando para você, a gente pode somar essas duas partes, porque é o mesmo movimento, só que a gente dividiu em duas. Logo, se a gente somar as duas, a gente vai ter a nossa variação do espaço total. Só que aí, se a gente somar essas duas, o que a gente vai ter? A gente vai ter o delta é 2 é 60, mais o nosso delta 2, 3, que é menos 40. Nossa, professor, mas o que isso vai dar? Isso aqui vai dar 20. Por quê? Porque se você soma menos, você está somando um valor negativo, isso aqui vira menos. Então acaba virando uma subtração. Então você vai fazer 40 menos. Você vai fazer 60 menos 40. E aí dá 20. Que é a mesma coisa que a gente teve aqui. E lá em cima. Ou seja, nosso ΔS realmente é 20 quilômetros. Porque a gente variou só 20 quilômetros. Só que aí se você quer a distância. Putz, quero ver o quanto o carro andou. Quero saber, putz, o meu carro ali vai estar marcando no veloci, na parte dele que marca a distância que ele percorreu. Eu esqueci agora o nome. A quilometragem. Quero ver a quilometragem no meu carro depois de fazer todo esse rolê. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar e vai fazer assim, ó. Essa a gente chama de D, que é a nossa distância. A gente pega o módulo de S, 1, 2, mais o módulo de S, 2, 3. Entendeu? O que seria esse módulo? O módulo é se tem alguma coisa negativa, você transforma em positivo. Entendeu? Aí você vai lá e vai fazer 60 mais 40. Porque se está no módulo, era negativo, o módulo de menos 40 é igual a 40. Entendeu? Ele só deixa tudo positivo. Aí a gente vai fazer aqui e a nossa distância é de 100 quilômetros. Por isso que eu mudei lá. Em vez de ser 30, em vez de deixar 40 aqui, eu deixei 30. Porque aí dá 100 quilômetros bonitinho. Entendeu? Então é isso. Tipo, esse aqui é a distância que a gente realmente andou. Vai ser o que vai marcar lá na quilometragem do seu carro. Você andou 100 quilômetros. Beleza que você foi e voltou de um lugar para o outro. Mas você tem que ver o quanto você realmente andou. Não é a sua variação no espaço. Se alguém perguntar quanto o carro andou, você não faz o delta S. Você faz o D. Você vai calcular o quanto o carro andou. A variação do espaço não é a mesma coisa da distância percorrida. Distância percorrida é o quanto o carro andou, é o quanto ele vai marcar ali na quilometragem do seu carro. Variação do espaço é o quanto o seu carro se deslocou dentro do seu sistema de referência. Ele pode ter ido e voltado para o mesmo lugar, isso quer dizer que teve um ΔS zero. Se ele foi e voltou para o mesmo lugar, ele teve um ΔS zero, porque ele não variou o espaço dele conforme o tempo passou. Ele variou conforme o tempo passou, mas ele acabou voltando para o mesmo lugar. Entenderam? Essa é a grande sacada, certo? Aí, agora, eu vou deixar vocês com isso. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre velocidade. Espero que vocês todos estudem. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Esse PDF aqui vai estar disponível enquanto eu estou dando essa aula. Então, é legal vocês pegarem o PDF. E eu acho que agora a gente pode parar por aqui. E muito obrigado pela atenção.